De 1968 a 1971, o Egito foi palco de uma das aparições marianas mais extraordinárias da história. As aparições da Virgem Maria em Zaiton ganham o título do fenômeno sobrenatural testemunhado pelo maior número de pessoas na história, sendo fotografada, televisionada e testemunhada por centenas de milhares de pessoas. Durante os mais de 3 anos em que ocorreu as aparições, estima-se que entre 250 mil a 2 milhões de pessoas presenciaram o fenômeno. Seja egípcios ou visitantes estrangeiros, religiosos ou ateus, pouquíssimos foi os que não conseguiam ver. Essas aparições ocorreram sobre a Igreja Copta de Santa Maria, uma igreja ortodoxa copta que fica localizada numa cidade egípcia chamada Zaiton. Segundo uma tradição local, teria sido nesta região onde Jesus, Maria e José se refugiaram durante o desterro, durante os anos que tiveram que permanecer no Egito fugindo da fúria do rei Herodes. E a igreja onde ocorreu as aparições estaria construída exatamente sobre o local onde a Sagrada Família se hospedou durante aquele período. Ainda segundo a tradição, na antiguidade, para marcar o local onde a família sagrada se hospedou, foi construído um santuário, denominado Igreja de Santa Maria. Mas após ser destruída e reconstruída por diversas vezes ao longo dos séculos, o lugar acabou caindo no esquecimento. Chegando já no século XX, agora a região pertencia a um homem chamado Taufik Khalil Bey, um rico proprietário de terras e que inicialmente planejava construir apartamentos naquele local. Porém, certo dia durante um sonho, ele teve uma visão com Santa Maria, na qual pedia que se no lugar de um edifício fosse construída uma igreja, ela honraria aquele lugar de maneira especial. E assim foi feito, e em 1925 estava construída a Igreja Ortodoxa Copta da Virgem Maria. Em 1925 a igreja estava construída, mas por mais de 40 anos nada de anormal aconteceu naquele lugar. Até que em 2 de abril de 1968, quando alguns mecânicos muçulmanos que estavam trabalhando numa oficina do outro lado da rua da igreja, avistaram sobre o teto da mesma o que pensaram ser uma freira ou uma mulher tentando se matar. Era uma silhueta de uma mulher de branco com um vestido longo. Logo formou-se uma multidão em torno da igreja, e espantados ao ver aquela mulher de pé sobre a cúpula da igreja, a polícia foi chamada. Muitos gritavam pedindo para que ela não pulasse, e em meio a gritos e espanto dos que observavam, a mulher foi ficando cada vez mais translúcida, até desaparecer diante do olhar da multidão. O ocorrido durou só alguns minutos, e a polícia tratou logo em dispersar os curiosos, alegando que era só um reflexo de luz. Mas durante os dias seguintes, todos só falavam nisso. No dia 9 de abril daquele ano, uma semana depois, o fenômeno outra vez torna a acontecer. A misteriosa mulher de vestido longo novamente pairava sobre o teto da Igreja da Virgem Maria. Ficou cada vez mais claro que não era um simples reflexo de luz, nem muito menos uma freira ou alguém tentando se matar. Tratava-se de uma manifestação da própria Virgem Maria. E o mais incrível é que estava acontecendo diante de todos. Essas aparições continuaram até 1971, acontecendo até 3 vezes na mesma semana e permanecendo desde só por alguns minutos até várias horas. As aparições aconteciam de diferentes formas. Às vezes, a Virgem Maria aparecia em forma plena, em outras de forma luminosa difusa, muitas vezes tão brilhante que chegava a ofuscar os que observavam. Em muitas ocasiões também eram observados criaturas luminosas em forma de pássaros e fortes clarões de luzes, semelhante a relâmpagos, frequentemente aconteciam antes de começar as aparições. O Egito é um país predominantemente muçulmano, mas durante as aparições de Zaiton, grandes multidões de diferentes crenças religiosas se formavam em torno da igreja, e todos, independente das crenças, religiosos ou ateus, conseguiam ver as aparições. Raríssimo eram os que diziam não estar conseguindo ver.
Foi feito buscas num raio de 15 quilômetros em torno da igreja para ver se encontravam algum tipo de dispositivo, qualquer coisa que pudesse estar projetando aquelas imagens, mas nada foi encontrado. Algumas freiras católicas que também estavam na multidão e presenciaram as aparições, enviaram um relatório ao Vaticano detalhando o fenômeno extraordinário que estava acontecendo em Zeiton. E então o Papa Paulo VI mandou um observador ao local para analisar melhor o que estava acontecendo. E o enviado do Papa, assim como todos os presentes, pôde observar com os próprios olhos as aparições de Santa Maria. Além de, em algumas das aparições, a Mãe de Jesus permanecer por horas sobre o teto da igreja, pouco ela ficava parada. Muitas vezes era vista nas aberturas das cúpulas, em outras ocasiões, movendo-se e andando sobre o teto da igreja. Às vezes se inclinava e movia os braços, saudando e abençoando a grande multidão que a observava. E em uma das ocasiões, quando a Virgem Maria se ajoelhou em frente à cruz da igreja, a mesma se resplandeceu, ficou iluminada brilhando com uma forte luz. Além das próprias aparições propriamente dito, fenômenos como forte clarão de luz, criaturas voadoras em forma de pássaro e um forte cheiro de incenso era frequentemente observado pela multidão. Nem é preciso dizer que o assunto ganhava cada vez mais repercussão. Logo, grandes multidões se formavam em torno da igreja. Em apenas uma das aparições, estima-se que mais de 200.000 pessoas presenciaram o fenômeno. Dentre esses, religiosos, céticos, membros da igreja, funcionários do governo, cientistas e a mídia. Na época das aparições, emissoras de rádios e equipes de TV acompanhavam ao vivo o que estava acontecendo em Zeiton. Grandes jornais como o New York Times publicavam fotos onde se via nitidamente a presença de Nossa Senhora no alto da igreja. Como dito, as aparições estavam acontecendo sobre uma igreja ortodoxa copta, uma igreja ortodoxa. E essa igreja tem uma doutrina parecida com a da Igreja Católica, com a principal diferença que não está sob a administração da Santa Sé, ou seja, não está sob a governança do Papa. Lembram que foi dito que o Vaticano enviou um observador ao local? Pois bem, após pessoalmente ter observado tudo o que estava acontecendo em Zeiton, ele mandou um relatório ao Vaticano detalhando tudo o que tinha presenciado. Porém, como as aparições estavam acontecendo sobre uma igreja ortodoxa, copta, o Vaticano entendeu que o local estava sob a jurisdição da mesma. Portanto, achou por bem deixar que as autoridades coptas conduzissem suas próprias investigações e emitissem sua decisão oficial. E assim foi feito. E depois de rigorosas investigações, tanto por parte das autoridades coptas quanto por parte das autoridades egípcias, foi declarado por unanimidade: a Virgem Maria de fato apareceu sobre aquela igreja em Zeiton, aparecendo em um corpo luminoso, claro e com feições definidas. O cardeal católico Stéphanos I, um dos que testemunhou as aparições ali em Zeiton, acrescentou que essas aparições englobam todos, independente da sua religião. A Igreja Católica também apoiou a decisão, declarando que a Santa Sé respeitava a autoridade da igreja local e confiava no seu julgamento. O chefe da Igreja Evangélica e presidente do Sínodo de todas as igrejas protestantes no Egito, o reverendo Dr. Ibrahim Said, também se pronunciou defendendo que as aparições eram verdadeiras. Autoridades egípcias, como o próprio ministro da Informação, declarou que, tendo em vista as rigorosas investigações que foram feitas, qualquer possibilidade de fraude havia sido descartada. Até mesmo o presidente do Egito da época, Gamal Abdel Nasser, visitou a igreja e viu as aparições. As feições de Nossa Senhora nas aparições de Zeiton eram muito semelhantes com a imagem da Imaculada Conceição retratada por Santa Catarina Labouré, uma freira católica que no ano de 1830, anos antes das aparições de Zeiton,
teve algumas visões com a Virgem Maria. Porém, diferente das aparições que ocorreram no meio católico, onde Santa Maria geralmente aparece a alguém em específico e tem um diálogo, seja para fazer algum pedido ou transmitir alguma mensagem específica. Nas aparições de Zaiton, Nossa Senhora não se dirigiu diretamente a ninguém, não fez nenhum pedido e nem falou uma única palavra. Permaneceu todo o tempo em silêncio. No entanto, como na época das aparições o Egito passava por uma delicada fase, todos estavam com os nervos à flor da pele. Nunca foi fácil ser cristão naquela região. E no período anterior às aparições, a iminência de um conflito entre muçulmanos e cristãos era quase inevitável. Por isso, muitos associam as aparições de Zaiton a uma exortação, a uma mensagem à paz. Afinal, sem ter que dizer uma única palavra, somente com a sua presença, a Mãe de Jesus conseguiu unir cristãos e muçulmanos, os colocando em um momento de paz. Além de trazer um instante de calmaria, a forte luz que a Virgem Maria transmitiu durante suas aparições foi suficiente não só para encher de brilho o olhar dos que a observava, mas como também para reacender um brilho de fé e esperança no coração de muitos daqueles cristãos que já estavam cada vez mais desiludidos e desencorajados em sua fé. Muitos iam ao local só por curiosidade, sem muita fé, mas chegando lá, acabavam vendo e espalhando para outras pessoas, que também iam ver. Além das próprias aparições, também ao longo daquele período no Egito, foram registrados um grande número de conversões e curas sem explicação médica. Um exemplo é o próprio Farooq Mohammed, o mecânico muçulmano que estava trabalhando na oficina de frente à igreja quando aconteceu a primeira aparição. Ele precisava passar por uma cirurgia para retirar um pedaço da perna que estava gangrenada, mas após o ocorrido, inexplicavelmente ficou curado. Houve também muitos casos de pessoas que tiveram a fertilidade restaurada, além de diversos outros milagres. Durante todo o período, de 1968 a 1971, estima-se que mais de 2 milhões de pessoas passaram pelo local e a grande maioria presenciou as aparições. O que faz das aparições da Virgem Maria em Zaiton o fenômeno sobrenatural testemunhado pelo maior número de pessoas na história? Para alguns céticos, este número está muito alto. Foi no máximo 250 mil. Mas ainda assim, convenhamos que 250 mil testemunhas é uma quantidade bem expressiva. Para outros, como no ano anterior às aparições, o Egito havia amargado uma grande derrota no conflito árabe-israelense. O país estava passando por um momento delicado, a população estava sensível e por isso argumentam que o fenômeno não passou de uma histeria coletiva. Mas o difícil é tentar justificar como essa histeria coletiva durou vários anos e acometeu centenas de milhares de pessoas. Sendo que, independente de ser egípcios ou visitantes estrangeiros, a descrição relatada por cada testemunha ao longo daquele período concordavam na descrição dos detalhes. Sem falar que repórteres de diversas agências de jornalismo registraram em imagens muitas das aparições de Zaiton,